Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao programa Regras de Bom Senso, que nos fala engenheiro Marcelo. E hoje eu trato um assunto extremamente importante para que você possa ter um pouco mais de conhecimento sobre o autismo, para que você possa ajudar as pessoas, para que você possa saber identificar e tratar com amor e carinho aquele que tem esse transtorno. Então, o que é autismo? O TEA é o transtorno de aspecto autismo, TEA, também conhecido apenas como autismo. É um transtorno de desenvolvimento neurológico que afeta as habilidades físicas, motoras, de comunicação e de interação social. A condição costuma se manifestar durante a primeira infância e acomete, na maioria das vezes, os meninos. Segundo a estimativa das organizações das Nações Unidas, a ONU, aproximadamente 1% da população mundial pode ter autismo. Além disso, estima-se que em todo o mundo, 1 em cada 160 crianças convive com o diagnóstico do TEA. Mas, afinal, o que é autismo? Quer saber um pouquinho mais? Vem comigo. Meus amigos, é um tema que deve ser abordado todos os dias, não só no mês de abril, mas aqui a gente vai esclarecer algumas coisas. O autismo é um transtorno de desenvolvimento neurológico que se apresenta em diferentes formas. De uma maneira geral, o TEA afeta a linguagem, a comunicação, a interação social e o comportamento social. Pessoas dentro do aspecto podem apresentar padrões de comportamento repetitivos, interesses fixos, hiperfoco, hipo ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais, entre outros. Os primeiros sinais do autismo podem ser percebidos logo nos primeiros meses de vida. O diagnóstico pode ser estabelecido por volta de 2 a 3 anos de idade. Pessoas com autismo podem manter pouco contato visual e, ao conversar, apresentar dificuldade de interagir, se interessar excessivamente por temas específicos. Agora entenda um pouquinho a seguir as principais causas, sintomas e tratamentos. As causas do autismo não são totalmente conhecidas, mas as pesquisas na área são cada vez mais intensas. Sabe-se que a genética e agente externo desempenham um papel-chave nas causas dos transtornos. De acordo com o estudo publicado no jornal The American Medical Association, acho que é assim mesmo que fala, quem fala inglês certinho, me corrige aí. De acordo com os estudos publicados no jornal of the American Medical Association, a herança genética é responsável por 80% dos casos, enquanto os fatores exógenos podem ser atribuídos a complicações durante a gravidez, infecções, desequilíbrio metabólico e exposição a substâncias tóxicas. Muito se discute sobre a relação de imunizantes com o desenvolvimento do TEA. Um estudo realizado pelo Instituto Serum da Dinamarca apontou que vacinas não possuem qualquer relação com o autismo. Então, está sendo desenvolvido todo um estudo e isso até agora não provou que tem relação das vacinas com o autismo. Pesquisa realizada pela Academia Americana de Pediatria também apontam que nenhuma vacina ou componente é responsável pelo número de crianças diagnosticadas com autismo. A entidade concluiu que os benefícios das vacinas são maiores do que os possíveis riscos. Fatores de risco: sexo. Meninos são de 4 a 5 vezes mais propensos a desenvolver o autismo do que meninas. Genética. Famílias que já possuem histórico de autismo correm o risco maior de novos casos. Condições de saúde. Criança com alguns problemas de saúde específico pode, como epilepsia e esclerose tuberosa, tendem a ter mais risco de desenvolvimento do autismo. Idade dos pais. Alguns estudos apontam que quanto mais avançada a idade dos pais, mais chance a criança tem de desenvolver autismo até os 3 anos. E quais são os tipos de autismo? Existem diferentes tipos de autismo, classificados de acordo com o quadro clínico. Vamos ver algum deles aqui. Autismo clássico. De maneira geral, são pessoas voltadas para si mesmas, que não estabelecem contato visual, não se comunicam tradicionalmente por meio de fala e possuem dificuldade de compreensão de metáforas e enunciados simples. O grau de comprometimento pode variar de caso para caso, podendo até apresentar deficiência mental importante. Sintoma de Asperger. Apresentam as mesmas dificuldades de comunicação e interação, mas em um nível menor.
muitas vezes são mais inteligentes, podendo ser considerados gênios nas áreas que dominam. Um exemplo muito bom disso que a gente pode ter é o Lionel Messi, um argentino, jogador que está hoje no PSG. Ele tem uma habilidade muito grande com os pés, já foi várias vezes campeão do mundo de futebol, tem uma inteligência muito grande e ele é autista. Distúrbio global de desenvolvimento sem outra especificação. O paciente é considerado dentro do aspecto autista por possuir dificuldade de comunicação e interação social, mas os sintomas não são suficientes para incluí-los nas categorias anteriores, o que dificulta o diagnóstico. Então, existem muitas pessoas que têm autismo, mas há uma certa dificuldade de diagnosticar por essas condições aí do distúrbio global de desenvolvimento sem uma outra especificação. Grau de autismo. Além dos diferentes tipos de autismo, também existem graus que se diferem entre si. Os graus de autismo são classificados em, autismo grau 1, que é o autismo leve. Paciente com autismo grau 1 possui maior independência e desempenho facilmente as tarefas do dia a dia. Apresenta pouco interesse e dificuldade em lidar ou manter interações sociais. Problemas em se expressar, comportamento repetitivo, restrito, dificuldade em trocar de atividade, problemas para organizar e planejar. Por isso é considerado autismo leve. Autismo de grau 3, autismo moderado. Os sintomas costumam ser percebidos com maior facilidade no autismo grau 2. Os pacientes precisam de suporte moderado para desempenhar atividades, apresentam maior dificuldade de socialização, podem ou não se comunicar verbalmente, não realizam contato visual, possuem comportamento repetitivo e maior complexidade e segue rigorosamente uma rotina. Autismo de grau 3, autismo severo. O paciente diagnosticado com autismo grau 3 geralmente possui pouca autonomia, necessita de apoio constante para realizar tarefas diárias, possui graves déficits de comunicação e interação social e, em alguns casos, não consegue se comunicar verbalmente e precisa de suporte de um mediador. Apresenta extrema dificuldade em lidar com mudanças, comportamentos repetitivos, extrema fixação em interesses restritos, dificuldade em mudar de foco ou ações. Comumente, tem condições associadas ao transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH. Autismo regressivo. Algumas crianças com autismo podem crescer sem apresentar nenhum sintoma e, com o avançar de idade, perdem as habilidades linguísticas ou sociais que adquiriram anteriormente. Esse tipo de autismo é chamado de autismo regressivo. Sintoma do autismo. O sintoma de autismo varia de acordo com o nível de aspectos em que o paciente está inserido. Entre as áreas afetadas e suas manifestações estão comunicação, dificuldade em iniciar ou manter uma conversa social, comunicar-se com gesto em vez de palavras, atraso ou não desenvolvimento de linguagem, referir-se a si mesmo de forma errada, por exemplo, dizer "você quer água?", quando a criança quer dizer "eu quero água". Repetir muitas vezes as mesmas palavras ou perguntas, dificuldade em compreender figuras de linguagem e sarcasmo, comunicação monótona, interação social, dificuldade em fazer amigos, não manter contato visual, isolamento, falta de empatia, não gosta de contato físico como beijos e abraços. Comportamento, excesso de raiva intensos e agressividade. Fixação em um único assunto ou tarefa, dificuldade de atenção, hiperatividade, faz movimentos corporais repetitivos, dificuldade em interagir em atividades de imaginação, visão, audição, tato, olfato ou paladar excessivamente sensíveis, não apresentar medo em situações perigosas, irritação com mudança de rotina, apego a objetos. E o bebê? Como seria? Sintomas de autismo no bebê. Os principais sinais e sintomas de autismo no bebê são não apresentar expressões faciais aos 6 meses, não imitar sons ou expressões faciais aos 9 meses, não balbuciar ou gesticular aos 12 meses, não dizer nenhuma palavra aos 16 meses, não dizer frases compostas de pelo menos 2 palavras em 24 meses,
perder habilidades sociais e de comunicação em qualquer idade e perder habilidades sociais e de comunicação em qualquer idade. Como é diagnosticado o autismo? O diagnóstico de autismo costuma ocorrer antes dos 3 anos de idade, já que os sinais do transtorno costumam aparecer cedo. Em consulta, o médico procurará por sinais de atraso no desenvolvimento da criança. Para o diagnóstico, é utilizado o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, da Associação Americana de Pesquisa, que define como autista o paciente que apresenta pelo menos 6 sintomas clássicos das condições. Uma avaliação de autismo normalmente pode incluir exames físicos e neurológicos completos, procedimentos específicos tais como entrevista diagnóstica para autismo, que é o ADIR, Programa de Observação Diagnóstica de Autismo, Escala de Classificação do Autismo em Criança, Escala de Classificação de Autismo de Gillian, Teste de Triagem para Transtornos Invasivos do Desenvolvimento, e as crianças com suspeita de autismo ainda podem passar por testes genéticos em busca de anomalias nos cromossomos. Tratamento. O autismo não tem cura, mas um programa de tratamento apropriado para as necessidades do paciente proporciona mais perspectivas aos autistas. Os tratamentos são focados em reduzir impactos dos sintomas do autismo e em estimular as habilidades sociais, comunicativas, de desenvolvimento e de aprendizado. Entre as alternativas de terapia estão terapias de comunicação e comportamento, que é o TEACCH e o ABA, medições, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, acompanhamento nutricional. Quanto aos medicamentos, os medicamentos são prescritos com o objetivo de tratar possíveis condições que os autistas possam apresentar, como agressividade, ansiedade, problema de atenção, compulsões externas, hiperatividade, impulsividade, irritabilidade, alterações do humor e dificuldade para dormir. Um dos medicamentos é a secretina. A secretina é um dos medicamentos mais estudados para o tratamento do autismo. Apesar de grande movimentação em relação à droga, até o momento não há comprovação científica de sua eficácia. O autismo tem cura? Como já falamos, o autismo não tem cura. No entanto, existe uma série de métodos de habilitação, de aprendizado e desenvolvimento para que a pessoa, dentro do aspecto do autismo, tenha uma boa qualidade de vida. Quais são as complicações possíveis do autismo? O autismo pode estar associado a outros distúrbios que afetam o cérebro, como síndrome X frágil, déficit mental e esclerose tuberosa. Algumas pessoas do aspecto ainda podem desenvolver convulsões. Lidar com o autismo pode levar a complicações sociais e emocionais para a família e os cuidadores, bem como o próprio paciente. Por isso, o acompanhamento psicológico, tanto para um quanto para o outro, é essencial. Pessoal, é óbvio que tudo que eu falei até agora, eu li, porque eu estou aprendendo também, comecei a querer aprender um pouco mais sobre autismo pelo meu trabalho, por um testemunho que eu tive no meu trabalho um tempinho atrás, e isso me fez ter um pouco mais de interesse sobre o assunto. Tenho amigos meus que são autistas e pessoas do meu convívio que são autistas, e às vezes a gente olha e vê pessoas que olhando com a cara feia, de uma forma errada, e a gente sabe que o amor, ele vence todas as coisas. Eu vou deixar aqui o link da página na internet onde li tudo isso para vocês podem ler com mais calma, que é o site Minha Vida. Vou deixar aqui para vocês, que eu vou fazer jus à matéria que é deles, e eu simplesmente li para você entender um pouco mais. Uma vez eu estava num supermercado muito famoso aqui em Caraguá, e eu não gosto de lembrar muito, mas eu ouvi no alto-falante uma pessoa falando assim: gerente, comparecer na frente do supermercado porque tem uma pessoa aleijada que precisa de atendimento. E eu fiquei muito triste com aquilo, e eu fui na hora da pessoa que estava falando no microfone do supermercado, e eu falei para ele que ele não devia falar isso, porque você desmerece a pessoa, e nós estamos falando de seres humanos. Aqui a gente não está falando de autismo puramente, está falando de amor de ser humano.
Então, muitas vezes a gente acha que nós somos melhores que os outros. Aí, o exemplo está aí, Lionel Messi, milionário, ídolo no mundo inteiro, campeão por várias vezes do mundo de futebol e tem autismo. Então, não existem pessoas aleijadas, pessoas defeituosas, existem pessoas especiais que precisam um pouquinho mais de amor e atenção que a outra. E eu trouxe essa matéria para você porque justamente eu vi um testemunho dentro do sistema Petrobras e isso me deixou muito comovido e motivado a trazer esse vídeo para vocês. É óbvio que eu li, eu não tenho tudo isso na cabeça, mas eu quero que você entenda e aprenda que nós podemos amar muito mais as pessoas, interagir muito mais com as pessoas sem olhar um lado que as pessoas menosprezam. Todos nós somos iguais, umas mais especiais com as outras, umas precisando de mais amor, carinho e atenção que as outras, mas todos nós somos iguais, principalmente perante a Deus. Pense nisso. Pense muito nisso. Não despreze uma pessoa porque ela não tem uma perna, um braço, porque ela tem uma... Não despreze uma pessoa porque ela tem uma deficiência física, mental, mas ame. Ame como fosse seu parente, como fosse seu amigo próximo, ame. De verdade, ame. Eu passei a gostar muito desse tema e eu vou estudar muito mais que ele. Então, deixo aqui essa mensagem para você. Curta, comente, compartilhe e que você seja muito feliz na sua vida e dê mais amor ao próximo. Deixando aqui mais uma passagem bíblica para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te abençoe. Engenheiro Marcelo, programa Regras e Bom Senso.